O provérbio dos investimentos de hoje é: nunca ignore a economia americana. Boa noite a todas e todos, bem-vindos ao seu resumo diário de tudo o que aconteceu no mercado financeiro no Brasil e no mundo e que afeta o seu dinheiro e seus investimentos. Resumo com o Bernardo. Eu sou Bernardo Pascovitch. Hoje é dia 19 de agosto de 2020, quarta-feira, dia em que o nosso Ibovespinha caiu 1,19% para 100.853 pontos. Fechou quase na mínima do dia, indicando uma possível tendência vendedora ou força vendedora para o pregão de amanhã. O IFIX, fundo imobiliário, subiu 0,12%. Todas as bolsas americanas fecharam em queda também no dia de hoje. A S&P, que ontem bateu recorde histórico, caiu 0,44%. Dow Jones caiu 0,31% e Nasdaq, que ontem também bateu recorde histórico, caiu 0,57%. O VIX, o índice de volatilidade, subiu 4,79%. Dólar valorizou bastante aqui no Brasil, subiu 1,46%, mesmo com intervenção do Banco Central, e fechou em R$ 5,53. O petróleo WTI subiu 0,77% e o Brent subiu 0,40%. Ibovespa, o que aconteceu que puxou o nosso Ibovespinha para baixo hoje? Bom, o principal fator, assim, o Ibovespa andou de lado o dia inteiro, praticamente a manhã inteira, até o começo da tarde, muito em espera da ata da última reunião do Fed, do Federal Reserve, Banco Central Americano. Por quê? Porque o mercado inteiro queria saber o que o Fed tinha discutido e como que ele tinha chegado àquela decisão de manter os juros americanos entre 0% e 0,25% ao ano. Saiu a tal da ata, lá pelas 3 horas, e aí o que aconteceu? O Ibovespa caiu mais ainda do que estava caindo e o dólar subiu mais ainda do que estava subindo. De certa forma, aqui em resumo, essa ata do Fed indica grandes preocupações com o coronavírus, com inflação, com atividade econômica e com recuperação do mercado de trabalho e com o emprego dos americanos. Lembrando que amanhã, quinta-feira, é dia de relatório semanal de número de pedidos de desemprego nos Estados Unidos, para a gente ver como que está o mercado de trabalho na maior economia do mundo. O Fed falou o seguinte, que a atual crise de saúde pública pode pesar fortemente sobre a atividade econômica, sobre o emprego e sobre a inflação no curto prazo, e que no médio prazo o que mais preocupa é a situação das pequenas e médias empresas, se elas vão conseguir sobreviver a esse momento, ou se elas vão precisar de mais ajuda, ou se elas vão quebrar. E quebrando, pequenas e médias empresas quebrando, é uma força gigantesca negativa na parte de geração de emprego. Então isso que preocupa bastante o Fed nesse momento. Também soltaram algumas informações sobre políticas monetárias, e a ideia, a visão deles é que as taxas básicas, ou a taxa básica de juros da economia americana continue nesse patamar entre 0% e 0,25% ao ano, até que o mercado ou que a economia americana dê sinais de recuperação, o que ainda não aconteceu. Então, eles estão bem conservadores, indicando que isso pode demorar bastante para se recuperar. Os americanos, vi uma análise aqui de um jornal americano dizendo que é o seguinte: para reduzir essa grande incerteza que está acontecendo, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, precisa ter maior controle do coronavírus, que tem desacelerado nos Estados Unidos, então boas notícias por lá, mas ainda preocupa muito. Lembrando que a Europa tem reportado aumento de casos de coronavírus. Então, o primeiro ponto importante, precisa reduzir, ou precisa controlar melhor o coronavírus. E segundo, precisa de mais apoio do governo para pequenos e médios negócios e para os desempregados. Essa é a visão do que precisa acontecer para a economia americana voltar a crescer, para reduzir essa grande incerteza. Por falar em mais apoio econômico dos Estados Unidos para pequenos e médios negócios e para os desempregados, hoje uma boa notícia. Os democratas, liderados pela Pelosi, a líder do Partido Democrata, presidente da Câmara e líder do Partido Democrata, disse que os democratas estão abertos a novas negociações com os republicanos para chegar finalmente nesse famigerado, nesse plano econômico novo de estímulo que não sai do papel. Porque tá republicano, democrata, os dois brigando entre si. Os democratas hoje tomaram a dianteira e falaram: olha, nós estamos dispostos a renegociar, a conversar e ceder mais do que já tinham cedido para que esse plano saia do papel. Isso animou os investidores, mas a preocupação maior por conta da ata da reunião do Fed pesou mais e as bolsas americanas fecharam
em baixa, né? Todas caíram e aceleraram as quedas também depois das divulgações dessas informações do Fed. A Apple, nos Estados Unidos, né, negociada na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, a Apple se tornou a primeira empresa da história da humanidade a valer mais de 2 trilhões de dólares. Isso aqui é muito dinheiro, é mais do que o PIB de um monte de país. 2 trilhões de dólares, mais do que o PIB brasileiro, inclusive. Ela já tinha sido há 2 anos a primeira empresa do mundo a bater a marca de 1 trilhão de dólares. Então, crescendo violentamente e chamando a atenção dos mercados e dos investidores em todo o mundo. Ponto importante aqui, antes de voltar para o Brasil. Começou a reunião da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, dos técnicos da OPEP, e hoje já teve uma informação importante de que os técnicos recomendaram a manutenção do corte diário da produção de petróleo por mais tempo, entendendo que, apesar da demanda estar crescendo no mundo por petróleo, a incerteza ainda é muito grande e, portanto, justifica-se a manutenção do corte diário da produção de petróleo. Isso é super importante, alivia um pouquinho a pressão sobre o mercado de petróleo e traz algumas notícias para a indústria relevantes. Tanto é que, como eu falei para vocês, o petróleo, cadê você? Petróleo, o WTI e o Brent, o WTI nos Estados Unidos e o Brent na Europa, fecharam hoje em leve alta. Vamos vir para o Brasil então agora. Primeiro ponto importante, foi divulgado que até o final de agosto, até o final deste mês, o governo federal vai enviar para o Congresso brasileiro a sua proposta de orçamento para 2021. Por que isso é tão importante? Bom, sempre é importante para entender quanto que o governo quer gastar, onde que ele quer gastar, quais são as visões. Mas agora é especialmente importante porque a gente está no meio dessa briga, dessa grande tensão com relação ao teto fiscal brasileiro. Paulo Guedes defende uma coisa, o governo defende outra, outros ministros defendem outra coisa, Bolsonaro tinha dado sinais de que o teto poderia ser flexibilizado, então está essa grande preocupação, e isso está também puxando o pessimismo com relação à Bolsa de Valores, dólar, PIB, taxa de juros, inflação no Brasil, tudo isso preocupa. Então esse orçamento é muito, muito importante. Por falar em Bolsonaro, Paulo Guedes, teto fiscal, Bolsonaro disse hoje que a prorrogação do auxílio emergencial por conta da crise do coronavírus, esse auxílio mensal para algumas pessoas, para parte da população brasileira, que hoje é de R$600, pode cair um pouco. O Paulo Guedes, Paulinho, quer que caia para R$200 por mês. Bolsonaro falou que é muito pouco, que é pouco dinheiro. Por outro lado, Bolsonaro reconheceu que R$600 é muito dinheiro para esse momento. Então, talvez alguma coisa aí no meio termo, R$300, R$400, talvez a gente fique alguma coisa aí no meio termo para a prorrogação desse auxílio emergencial. Vou falar um pouquinho de empresas. Hoje, quem agitou bastante o mercado, a maior queda do Ibovespa foi Cogna e depois Sabesp. Cogna caiu 5,46% porque o Credit Suisse iniciou sua cobertura de ações das empresas do setor de educação no Brasil e entendeu que a Cogna precisa ser vendida, ou que tem aqui uma recomendação de venda, e a Edux tem recomendação de compra. De alguma forma, o Credit Suisse entende que a saúde financeira da Edux é melhor do que a saúde financeira da Cogna, em termos de balanços. Então, houve essa recomendação de venda da Cogna, puxou para baixo as ações da Cogna e, enfim, trouxe essa grande desvalorização. Aqui importante, o Credit Suisse entende que a expectativa é que o setor de educação encontre o mercado quase estagnado no curto prazo, por conta de tudo que está acontecendo, mas que isso se recupere no médio e no longo prazo. Sabesp chegou a cair mais de 10%, recuperou, fechando uma queda de 5%, porque o João Dória, governador de São Paulo, e o governo de São Paulo é controlador da Sabesp, diz que talvez a privatização não saia agora, demore um pouco mais para sair. Por que isso frustrou investidores? Porque depois da aprovação do Marco Civil do Saneamento, todo mundo está querendo privatização da Sabesp, da Sanepar, da Copasa, e quando o João Dória disse isso sobre Sabesp, desanimou um pouco os investidores. Não é que fechou a porta para a privatização, mas talvez aconteça mais para frente. E Hering também foi destaque. A Hering anunciou a abertura de um novo programa de recompra de ações, vai adquirir até 5 milhões de ações ordinárias, representam 4% de todas as ações em circulação. Programa de recompra de ações indica que a empresa acredita que suas ações estão muito baratas no mercado. Então esse é um sinal importante para o investidor ficar de olho e para acompanhar.
Se você gostou das informações de hoje, se elas foram importantes para você entender o que aconteceu no mercado, por favor, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Se você estiver no Instagram, clica no aviãozinho, manda para as outras pessoas, deixa o seu like. Se você estiver no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal que você me ajuda muito. Obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!